Salve, salve família! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Bauru e hoje eu vou explicar para você o porquê você apenas reduzir calorias não vai te dar resultados ou apenas te dar resultados no curto prazo. Então, hoje a gente vai além das calorias. Curtiu? Então roda a vinheta aí, Cid, vamos pro conteúdo. Vinhetinha tá tocando. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo com seu amiguinho, se inscrever no canal e dar um like aqui, dizer o que você achou, o que você não achou, para que dessa forma, tanto a plataforma consiga entender que os nossos vídeos estão sendo interessantes e possa compartilhar com mais pessoas, quanto a gente pode aprender um pouquinho mais de como melhorar esses vídeos, esses conteúdos para você. Beleza? Sem mais delongas, vamos pro começo do vídeo. Então hoje a gente vai falar sobre nutrição, sobre como se alimentar, sobre o que acontece quando você começa a comer menos calorias aí. Então, caso você é fã da dieta low carb, eu tenho uma péssima notícia para você. Acompanha comigo aqui. Hoje, o maior dilema das pessoas aí, né, o senso comum, assim podemos dizer, se você quer emagrecer, você precisa comer menos, e você vai comer menos e tudo mais, e você só precisa comer menos e você emagrece. E eu vou te dizer que tem alguns estudos que comprovam que isso pode não ser tão eficiente assim, por três principais motivos, e esses motivos são coisas que acontecem no seu corpo, você querendo ou não. Primeira coisa, existem alterações hormonais protetoras que vão estimular você a ter mais apetite. Sim, nosso corpo foi construído, aí o nosso cérebro ele foi montado para nos ajudar a sobreviver e reproduzir. Então, ele sempre vai buscar ter ali uma reserva de gordura, uma reserva de energia para casos de emergência. Então, quando você começa a reduzir a quantidade de calorias que você consome, né, e apenas reduz essas calorias que você consome, o seu corpo irá produzir alguns hormônios, irá fazer aí um começo, isso aí, obviamente, no começo, no curto prazo, para quê? Esses hormônios que ele vai liberar, ele vai aumentar um pouco da sua fome, ele vai estimular um pouco o seu apetite, para que você volte a comer e volte a ganhar os seus quilinhos. Segundo ponto, ele vai reduzir a sua taxa de metabolismo basal. Para quem ainda não sabe o que é taxa de metabolismo basal, se você chegou agora por aqui pelo canal, por esse Instagram, a taxa de metabolismo basal é a quantidade de calorias que o nosso corpo, a quantidade de energia que o nosso corpo gasta durante o dia para sobreviver. Ou seja, quanto mais você come, né, quando você acostuma o seu corpo com comida durante um bom tempo, ele vai gastar um tanto X de calorias. Se você reduz isso de uma hora para outra sem muita explicação, o seu corpo no curto prazo ele também vai reduzir a taxa de metabolismo basal dele, ou seja, você vai gastar menos calorias para sobreviver, fazendo com que assim essa sua diminuição na ingestão de alimentos também não surta efeito. E o terceiro item que o seu corpo vai te ajudar e vai tentar te sabotar são algumas mudanças naturais que elas vão estimular o consumo de alimentos mais calóricos. Isso tudo acontece dentro do seu cérebro, isso tudo acontece dentro do seu corpo, isso tudo acontece com todo mundo. E aí, trazendo um pouquinho mais de conhecimento sobre nós, seres humanos, nós somos também criados para se relacionar um com o outro, para ter comunhão e tudo mais. E um estudo biocomportamental teve um resultado muito interessante que eu preciso passar para vocês. Comer junto de outra pessoa, ou seja, comer acompanhado, quando você está comendo junto com outra pessoa, ele tende a aumentar, você tende a aumentar a sua ingestão de calorias em média em 40%, tá? 40%. Isso só de estar comendo com outra pessoa, a questão da interação e tudo mais. Enquanto, se você estiver comendo com 6 ou mais pessoas, esse número aumenta para cerca de 70% a 75% em média. Imagina que absurdo. Tô falando aqui pra gente só comer sozinho? Não, tá? Não tô falando pra você, a partir de agora só se alimente sozinho, você e você mesmo. Não. Apenas pra você começar
prestar um pouquinho mais de atenção quando você for comer com outra pessoa, porque isso também faz com que você consuma mais calorias, e você consumir mais calorias, você não vai estar em déficit calórico, ou seja, você pode não estar conseguindo ter resultados justamente por conta de não se atentar a isso. Outro ponto que a gente deve tomar sempre muito cuidado é comer sem fome, é comer pelo horário da comida. Muitas vezes, né, nós acabamos tendo vontade de comer e acabamos comendo mesmo sem fome, mesmo ainda cheios da última refeição. E isso é uma coisa que você deve tomar muito cuidado, beleza? Próximo ponto. E aí uma coisa muito interessante, que a partir de um momento da nossa vida, nós tendemos a comer irracionalmente a mesma quantidade, o mesmo volume de comida, tá? Então, normalmente, isso é uma dificuldade que as pessoas têm e a gente falar disso, ou já falou disso em algumas vezes, em alguns lugares, que as pessoas elas não tendem a não pesar a comida, elas comem olhando, né? Falar, acho que tem isso aqui, acho que tem isso aqui, tá bom, acho que isso aqui. Porém, a gente tende a comer sempre o mesmo volume de comida. Na hora que a gente olha para o nosso prato ali, a gente tende a comer o mesmo volume de comida. E aí, uma dica muito legal é você buscar comer comidas que tenham menos calorias. Ou seja, você vai ter um volume maior de comida, né? Você vai ter o mesmo volume de comida, porém uma menor ingestão de calorias. A sua saciedade ela vai se manter a mesma, porém você vai estar ingerindo muito menos calorias. Dica quente, você substituir alimentos muito gordurosos, que têm uma alta densidade de calorias, por alimentos menos densos. E caso você também não saiba, estou aqui para lhe informar que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína também tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias, ou seja, um pouquinho mais que o dobro. E aí, você deve estar se perguntando, né? Como eu poderia dividir a minha alimentação? Como a gente poderia dividir? Como vocês fazem aí? Como é que vocês medem? Bom, normalmente nós utilizamos de um aplicativo e eu sempre indico esse aplicativo porque ele é muito fácil de usar. Ele é o aplicativo que tem um melhor banco de dados, uma base de dados muito grande. E ele é muito simples, é muito rápido, em 2 minutinhos ali você consegue mensurar tudo que você está comendo e saber exatamente como é que está sendo a sua contagem de calorias. E esse aplicativo é o MyFitnessPal. MyFitnessPal, tá? Procurem lá. E aí, a gente divide a quantidade de calorias ingeridas por conta do nosso tipo de treinamento. Então, a ideia é o quê? Você seguir esse tipo de dieta, tá? Esse tipo de alimentação, caso você treine com a gente, tá? Então, ou você treine em algum lugar que tenha uma metodologia parecida com a nossa, tá? Esse é o nosso intuito. E aí, a gente divide em 40% de carboidratos, 30% de proteína, 30% de gordura. E isso durante o seu dia todo, tá? Hoje eu não vou explicar a taxa de metabolismo basal, como você calcula a sua própria, de uma forma aproximada, mas você consegue encontrar isso online, tá? Tem diversos sites gratuitos que você consegue calcular ali a sua taxa de metabolismo basal média, tá? Não vai ser algo muito acurado, a não ser que você vá em um especialista que consiga calcular isso. Então, você consegue ter uma média ali de quanto você está consumindo durante o dia de calorias, tá? De acordo com a sua idade, de acordo com o seu peso, a sua altura e o seu sexo e o seu nível de atividade física. E aí, voltando ali para a questão da alimentação, uma coisa que é muito interessante, já foi comprovada cientificamente, que é o que acontece com muitas pessoas naquele chamado, aquela pessoa que tem aquela dieta ioiô, aquela pessoa que emagrece muito, volta a ganhar o peso, emagrece de novo, ganha mais ainda e tudo mais. Isso acontece porque quando a gente reduz a quantidade de calorias ingeridas conscientemente, tá, durante um período de tempo, a partir do momento que a gente deixa de colocar essa quantidade de calorias conscientemente, ou seja, volta a ser uma coisa mais automática, nosso corpo tende a compensar a quantidade de calorias que a gente deixou de comer. E isso é comprovado cientificamente. Então, por isso que acontece muitas vezes, as pessoas focam na dieta por um tempo, perdem peso e depois voltam a ganhar tudo de novo, tá? Porque elas não fazem isso uma rotina, elas não se atentam nisso sempre. E é algo, como a gente come todos os dias, é algo que você precisa se atentar todos os dias, tá? É assim
E aí a pessoa fala, nossa, mas é muito difícil. Não, não é muito difícil. Você se atenta à sua roupa que você usa todos os dias. Você não sai da sua casa, você não vai para o trabalho sem roupas. Você não vai para o trabalho usando uma roupa qualquer. Você vai com a roupa que você tem que usar essa roupa no trabalho. Da mesma forma que você não vai numa academia com uma roupa de trabalho. A não ser que você trabalhe na academia. Mas você não vai à praia com uma roupa de trabalho. Você não vai. E aí é a mesma forma para a alimentação. Você tem que tomar cuidado com a sua alimentação todos os dias. Beleza? Só que o inverso não é verdadeiro, tá? Então não pense que agora então eu vou começar a consumir mais caloria, mais caloria, mais caloria. Conscientemente, quando eu parar, meu corpo vai fazer o contrário. Não. Tá? Os estudos também, esses mesmos estudos, eles mostraram que o inverso não funciona. Infelizmente. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas, nossa, por quê, né? Por que isso acontece e tudo mais? Isso é uma coisa do nosso corpo, da nossa evolução do ser humano. Ele sempre vai visar estocar e armazenar energia para sobrevivência, para garantir a sobrevivência da espécie, lembra? Então você já entendeu isso e você já entendeu o que? O nosso corpo sempre tenta nos sabotar, sempre tenta ajustar o nosso peso a como ele era. Então, o que eu posso fazer? O que você deveria fazer é tentar fazer dessa sua nova alimentação, dessa sua nova rotina de treinamentos, algo um pouco mais longínquo, uma coisa se esforçar por um pouco mais de tempo. Por quê? No longo prazo, tá? Isso, o que eu falei agora é tudo no curto prazo. Então, no longo prazo, a partir de um certo momento, o seu corpo começa a se regular e a se comportar dessa nova maneira que você ensinou ele, tá? Por isso que é tão difícil, tá? Por isso que a gente tem até dados estatísticos que de cada 10 pessoas que perdem 10% do seu peso, cerca de 7 pessoas voltam a ter o mesmo peso ou mais depois de um certo período de tempo. E esse certo período de tempo é um ano, tá? Ou seja, daquelas pessoas que perdem 10% do seu peso, depois de um ano, apenas 3 conseguiram manter isso, devido a essas coisas. E eu espero que você, entendendo isso, tá? Você consiga entender o processo, que não é uma corrida rápida. O nosso processo de ganho de saúde, de melhora de qualidade de vida, é contínuo. Ele deve ser considerado como se fosse uma maratona, é um negócio que vai levar tempo. Porém, a partir do momento que você passa esse viés aí de curto prazo, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, entenda de uma vez por todas que qualquer programa, qualquer metodologia, qualquer coisa que você pense em fazer ou qualquer profissional que você procure, ele precisa pensar do médio a longo prazo. Ele precisa montar uma coisa que funcione para você, ou você precisa encontrar uma coisa que funcione para você a médio a longo prazo, tá? Pense que o sedentarismo é uma doença crônica e, para tanto, merece uma cura, ele merece um tratamento crônico, ou seja, que vai demandar tempo, tá? Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, se você se interessou um pouquinho mais, se você quer saber mais sobre tudo isso que eu falei aqui, não fique de fora desse canal. Se inscreva, curta, compartilhe com seu amiguinho e fica ligado que a gente vai vir com muito mais conteúdo. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente. Beijo!